Entrando um pouquinho mais na imunologia clínica, a gente vai falar agora sobre as sorologias para HIV. Bom, gente, então vamos pular aqui. HIV, para quem não sabe, né? Quem ainda não sabe o que é, ele é um retrovírus, que ele é um agente etiológico da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. O HIV ele é um vírus constituído por uma molécula de RNA envolvida, né, protegida por esse capsídeo e esse envelope. Então, o HIV ele surgiu aí desde a década de 80, veio lá das transmissões do macaco para o ser humano, e até hoje a gente vive essa epidemia, essa pandemia do HIV. Tá? Essa é uma condição que não tem cura, tem tratamento, né? E justamente por cair essa imunidade do paciente, por levar essa imunodeficiência, a gente tem algumas outras complicações que pode levar a óbito, né? Muitos casos de óbito no mundo. Atualmente ela tem um controle com relação ao tratamento, porém ainda não temos cura e não temos prevenção, não temos vacina para essa condição até o momento, tá? As principais vias de transmissão são relação sexual desprotegida, contaminação por sangue, hemoderivados e a transmissão, né, que é da mãe para o filho durante o parto. Então, são algumas vias de transmissão, provavelmente você já tinha conhecimento do HIV. Como que funciona o diagnóstico do HIV? Olha só, eu já falei lá na aula de sífilis sobre o fluxograma de diagnóstico que existe do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fez essas normas técnicas para diagnóstico que regulariza o diagnóstico de algumas condições. Então, a gente tem o diagnóstico da sífilis e da HIV. Então, lembre-se que eu já falei, você vai baixar o material dessa aula, no final vai ter material complementar, você vai baixar. No PDF vai ter o link do manual, inclusive, com esse fluxograma que a gente tem aqui em cima, do HIV. Então, é muito importante você ter acesso a essa norma técnica. Se você faz sorologia de HIV aí, eu recomendo que você leia, entenda todos os detalhes dessa norma técnica, veja se você está seguindo ela, se está implantado direitinho no seu laboratório, se tem algum detalhe que está faltando, tá bom? Porque essa norma é fundamental para você levar o seu laboratório adiante. Outra coisa que a gente tem aqui sobre HIV 1 e 2 é que existem diferentes fluxogramas aqui para esse diagnóstico, tá? Então, eu trouxe um dos fluxogramas. Você vai abaixar lá e você vai entender melhor todos esses fluxogramas e como que eles funcionam direitinho, tá bom? Então, se você faz esse tipo de teste no seu laboratório, não deixa de ler, de baixar e de verificar isso daí. Mas o que é importante aqui para chamar a atenção de vocês? A gente tem que fazer pelo menos 2 testes diagnósticos. O primeiro teste pode ser um teste rápido e se ele der positivo, se ele for validado, aí você vai ter que confirmar o resultado reagente com uma segunda amostra num segundo teste, tá? Esse segundo teste não precisa ser o teste rápido, que a gente já recomenda que seja um teste confirmatório, do tipo Western blot, ELISA. Então, seriam uns testes para confirmar o PCR, para confirmar se aquele paciente realmente tem o antígeno, tem o HIV e como que está a condição dele, tá bom? E aí a gente tem outras posições que você pode fazer, tem outros testes que você pode confirmar, né, avaliar realmente a imunidade do paciente, a carga viral, o CD4 e por aí vai. Só que o que eu acho interessante já de cara, que a gente vai precisar fazer um teste rápido. Se esse teste der positivo, você vai ter que fazer um teste confirmatório. Bom, o laboratório, no geral, ele é meio que obrigado a fazer esse teste confirmatório se der positivo. Então, se você fizer o teste rápido no seu laboratório, já é recomendado que você colete a amostra do paciente e encaminhe para o teste confirmatório, tá? Meio que de obrigação do laboratório confirmar isso. Existem situações que você pode só liberar o teste do HIV positivo e aí o clínico solicita essa confirmação. Se eu puder orientar você, eu recomendo que você se responsabilize pelo confirmatório, tá? Se você fizer. Lá no laboratório a gente não fazia HIV, justamente porque a gente não conseguia fazer esse teste confirmatório. Saía mais caro pra gente, porque a gente tinha que, você meio que vai ter que pagar por esse teste confirmatório, e aí a gente teria que fazer isso. A gente fazia HIV para os acidentes de trabalho. Então, se algum funcionário tivesse um acidente com pérfuro cortante, a gente fazia o HIV com a amostra do paciente para identificar se tinha HIV naquele paciente. E aí, se tivesse, a gente encaminhava o funcionário para fazer o tratamento, né? Dá para você fazer com drogas antivirais ali, nas primeiras semanas dá para você evitar a propagação do HIV, né? Então, a gente fazia isso. Era só essas situações que a gente fazia HIV. Também sob a autorização do paciente, né? Não era assim, vamos fazer aqui o teste no laboratório, não. O paciente autorizava, a gente testava a amostra dele. Então, eram nessas situações que a gente fazia HIV. Não acontecia de ter HIV positivo, não era muito comum,
Mas em muitas situações o funcionário que era, né, que tinha sofrido um acidente, ele acabava querendo já começar o tratamento, para evitar realmente qualquer risco, ele acabava fazendo tratamento, tá? Mas é isso. Então, você pode fazer os testes rápidos, deve ser validado, ou seja, você não pode liberar aquele teste inválido, aquele teste indeterminado. Então, o teste que a gente vai ver, o teste rápido, tem que formar duas tirinhas, tá? A tira controle e a tira teste, que só vai aparecer se der positivo. Mas a tira controle tem que aparecer em todos. Então, se você liberar um que não apareceu a tira controle, é errado. Você tem que validar o seu teste. Inclusive, a gente fazia controle de qualidade para HIV. Esses testes de imunologia que eu tô falando, acho que na verdade a maioria, todos, eu não lembro de algum que a gente não fazia, acho que fator reumatóide talvez a gente não fazia um controle externo de qualidade. Mas você tem que validar com controle interno de qualidade, com controle positivo, com controle negativo. A própria fita vai ter a validação dela e o controle externo de qualidade também, tá? Bom, o que mais? Então, para o diagnóstico, o que ela vai recomendar? Primeiro, um teste rápido para detecção de anticorpos HIV 1 e 2, que vai ser utilizado como ferramentas de triagem. Então, são esses testes rápidos, testes de tira lateral, que podem ser feitos em amostras de sangue total ou de soro. Né? A bula, geralmente, ela recomenda que você pode utilizar sangue total ou soro. Eu sempre recomendo centrifugar a amostra e utilizar o soro, porque o sangue às vezes tem alguns interferentes, tem algumas coisas que podem interferir ali. Então, eu recomendo que você colete o soro, né? Coleta, centrifuga e usa o soro. Mas esse teste, ele é rápido, ele é feito até com a ponta do dedo, assim, sabe? E qualquer profissional da área da saúde pode fazer esse teste, tá? Mesmo que você critique, ache errado, pode fazer. O fluxograma vai falar isso. A norma técnica para diagnóstico vai falar isso. E aí pode usar até o sangue total do dedo, tá? Eu, particularmente, prefiro usar o soro, centrifugar, usar o soro, acho que evita algumas interferências. E esse teste, ele deve ser confirmado, caso ele positivo, com ensaios como ELISA, imunofluorescência, Western blot, né, técnicas de PCR para você confirmar. Então, lá vai ter esse fluxograma. Os fluxogramas, eles vão variar, gente, porque vai depender se o paciente tem sintomas, se o paciente teve contato, se era criança, né, porque a gente tem essa transmissão congênita. Então, tem diferentes fluxogramas. Então, é interessante que você analise, leia, interprete lá tudo direitinho. Se você utiliza na sua rotina, não deixe de ver quais são os detalhes que são importantes aqui, tá? Sobre o teste rápido, o que a gente pode falar? O teste rápido que a gente fala aqui é o teste de tira lateral. Nesses testes, eles são de uso único, ou seja, vai descartar depois, né? Não são automatizados, são manuais. E aí a gente vai detectar os anticorpos para HIV 1 e 2 no soro, plasma ou no sangue total. Tá? Como eu falei, eu prefiro que você centrifugue para fazer a coleta. Vai formar a tira controle, a tira teste, né? Lembrando que se eu estou detectando aqui o anticorpo no paciente, na minha plaquinha eu tenho antígenos conjugados com nanopartícula aqui, tá? Para poder marcar o anticorpo e aí formar o imunocomplexo. E aí que vai dar a coloração que a gente vê. Alice, o que é essa nanopartícula? Então, bom, tem um antígeno que está na placa que você utiliza aí, é um antígenozinho de superfície do vírus do HIV. Ah, qual antígeno? Não sei, vai depender das tiras, tem diferentes antígenos, tem diferentes metodologias, mas vai ter esse aqui. E aí vai estar conjugada com a nanopartícula. Provavelmente, se o teu teste for aquela listinha vermelha, rosinha, a nanopartícula de ouro. Então, a nanopartícula aqui, qual é a função dela? Dá essa coloração. Quando o conjugado se formar, vai formar essa coloração que dá o que você observa que é positivo, tá? Que vai formar no controle e no teste. Então, no controle sempre tem que formar a linha controle, né? Então, tem um antígeno lá que todo mundo tem, todo mundo vai dar reagente. Enquanto que na tira-teste, não. Na tira-teste só vai formar se o paciente tiver o anticorpo, tá? Então, esse é o tipo de teste que a gente chama de imunocromatografia de tira lateral, de fluxo lateral, tá? Expliquei mais ou menos. Aqui a gente tem no primeira imagem o controle quando dá, né, sem fazer nada, tá? Ainda não comecei o teste. No segundo eu tenho um resultado positivo ou reagente, e aí você vai ter a formação das duas linhas, a linha controle, né, que vai ter esse anticorpo aí que todo mundo tem, geralzão, tipo IgG, e na segunda na linha teste, né, que aí na linha teste é específico para HIV. E aí a gente também tem aqui o resultado negativo. O resultado negativo só vai formar a linha controle, porque é aquilo que todo mundo tem, vai correr e vai formar a linha controle, tá bom? Então, o conjugado, acho que fica na parte inferior, aqui na parte de baixo. Quando a amostra corre, né, quando você coloca a amostra que ela corre, ela vai se ligar ali, se tiver, e aí vai reagir, tá bom? Os resultados reativos são evidências de exposição a HIV 1 e 2, porém precisam ser confirmados, tá?
porém precisam ser confirmados pelos testes confirmatórios, que a gente já comentou aqui. Ele é indicado para uso por profissionais da saúde, de acordo com as instruções fornecidas. Então, no geral, todos os profissionais da área da saúde podem fazer esse tipo de teste. Então, a enfermagem pode fazer, a medicina pode fazer esse tipo de teste. E tem que utilizar as instruções da bula. Não esqueça, então, alguns detalhes que às vezes é importante, tempo, quantidade, então utiliza o que a sua bula está recomendando, tá? Se ela diz que você tem que ler a formação em 15 minutos, cronometra, usa um cronômetro para marcar 15 minutos, não vai? Ah, eu vou tomar um café e espero que dê 15 minutos. Não, pega o celular, marca ali os 15 minutos, tá bom? Tem que marcar o tempo certinho para ter o resultado confirmado. Outra coisa que às vezes a bula fala é assim, toda tonalidade de rosa é positivo. Ou seja, gente, vocês também vão formar duas linhas. Se formou uma linha muito clarinha, é positivo, tá bom? Então, se aparecer a linha, é positivo. Então, toda tonalidade de rosa, de vermelho, é positivo, tá bom? E geralmente essa informação vem na bula. Então, muito cuidado, porque às vezes e geralmente vai aparecer um caso assim que fica uma coloração diferente, que você não sabe, meu Deus, será que é positivo, será que é negativo? Então, muitos dos casos, se tiver rosinha, é positivo. Bom, aqui eu já comentei com vocês sobre os textos complementares e eu volto a falar disso, é muito importante. Quando encerrar essa aula, você vai baixar o material dessa aula, né? O material que vai ficar material complementar, né? Material do módulo de imunologia. Você vai baixar. E lá no final tem leitura complementar. Olha só. Tem no finalzinho e vai ter nessa leitura tem a norma técnica que eu já falei da sífilis e a norma técnica do HIV. E vai ter um link para o texto complementar, textos complementares segundo quem fez esses textos complementares. O Conselho Federal de Farmácia, tá? Esse é um link que você vai ter do PNCQ, do Programa Nacional de Controle de Qualidade, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. O que, que é isso? Lá você vai ver que tem textos complementares não só para o HIV, vai ter texto complementar para sífilis, VDRL, que eu já falei aqui, triglicerídeo e alguns outros exames. O que, que é isso? São textos como esse que está aqui, que você vai ter que colocar no seu laboratório. Então, por exemplo, um texto complementar que você vai colocar lá no seu laudo. O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção recente pelo vírus HIV. É um texto que tem que ter, porque você vai se livrar de que, olha, não é porque não deu reagente que você não tem. Não exclui a possibilidade de ser uma infecção muito recente. Tá? Por isso que eu falei que em muitos casos, mesmo que o resultado desse negativo, os nossos funcionários acabavam aproveitando para fazer o tratamento para HIV, né? Evitava ali que fosse um falso negativo. E outra coisa, a critério clínico, sugere-se a realização de exames confirmatórios. Então, se você não faz a pesquisa de Western blot, o ELISA, no seu laboratório, se você só faz o teste do HIV, teste de tira lateral, teste rápido, e não faz o confirmatório, não libera o confirmatório, você coloca isso lá embaixo. A critério clínico, sugere-se a realização de exames confirmatórios, para avisar que você não fez o exame confirmatório, aquele resultado foi só o de triagem mesmo, tá? E tem outros pontos, ele vai falar, no caso, o laboratório é confirmado por teste de imunofluorescência ou Western blot, de acordo com a portaria, que é essa portaria que eu coloquei o link lá para vocês. Observa a necessidade de utilização do protocolo de coleta, então vai ter isso daqui. E nesse protocolo de coleta vai ser assinado pelo paciente. O que eu quero lembrar? Você fez o teste, deu positivo. E você vai ter que fazer o teste confirmatório. Se você fizer o teste confirmatório, você vai ter que convocar o paciente. Olha, a gente vai precisar fazer um teste confirmatório e ele vai ter que assinar que está ciente, que autoriza você a fazer esse teste confirmatório. Não dá para você só fazer o teste confirmatório assim aleatório, não. E lá nesse link do texto complementar que eu estou falando para você, vai ter um material desse protocolo que você vai colocar o paciente para assinar, tá? Vai ter um esboçozinho que você pode adaptar para o seu laboratório, tá? Mas fique ciente disso, dessa ligação de textos complementares. E coloca isso no laudo. Quando você vê lá o material, você vai ver, se você tiver dificuldade, você entra em contato com qualquer que seja o seu fornecedor do software que você utiliza, né? Entre em contato com ele, que eles conseguem colocar para você esses textos complementares. Eles conseguem colocar esse padrãozinho bonitinho para você não passar vergonha. Não deixa de colocar essas informações nos laudos.
E aí, eu separei duas questões ao invés de caso clínico, porque não tinha caso clínico muito interessante, mas é justamente sobre o manual técnico, ó, de diagnóstico da infecção do HIV em adultos e crianças, que foi feito de 2018, que é esse link que eu tô mostrando para você. Então, muitas questões de concurso, muitas situações vão ser resolvidas apenas lendo e seguindo esse manual. Então, aqui é uma prova que teve da UFRJ para laboratório, né, para técnico de laboratório em patologia clínica. E aí a gente vê que o diagnóstico é confirmado aqui, letra D, com a positividade dos testes rápidos, TR1 e TR2, porque você pode fazer 2 testes rápidos para HIV, e o teste de biologia molecular para determinar a carga viral e quantificação do CD4, dos linfócitos CD4 e CD8 para definir o paciente portador de HIV e posteriormente iniciar o tratamento com antirretrovirais. Então, tá aqui uma questão de concurso que a resposta estava lá no manual diagnóstico, tá? Que é esse manual que eu recomendo que você abra, leia e siga cabo a rabo no seu laboratório, tá bom? Principalmente se você estiver aí procurando concurso. E aí, tem mais uma aqui, que é de outra banca, 2014. Veja que essa é de 2014 e a norma atualizada ela é de 2018, tá? Essa norma que eu tô colocando para você. Aí ele vai colocar a distribuição de HIV 1 e 2, a presença de forma distinta, HIV1 encontra-se distribuído em todos os países, enquanto o 2 isolado na África Ocidental. E estudos epidemiológicos mostram que o 2, então bota um textinho aqui maior pra gente. E aí coloca, assinar as formas de diagnóstico laboratorial para confirmação da infecção por HIV amplamente utilizadas. Então, também você vai colocar o que está lá na norma. Para confirmar, a gente vai utilizar a letra B, Western blot e ELISA. Então, veja que imunocromatografia está nas 3 alternativas, mas os testes imunocromatográficos são testes rápidos, testes de screen, não são confirmatórios, tá? Então, a gente utiliza Western blot e ELISA, tá bom? Informações importantes. Bom, nessa aula rápida sobre HIV, a gente viu um pouco sobre o vírus, sobre a transmissão, né, a distribuição que é mundial, a gente vive essa epidemia, que o HIV é o vírus um retrovírus constituído de RNA que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida. E para os testes de diagnóstico, a gente recomenda que você faça o teste rápido, né, é o teste inicial, e a gente tem que fazer um teste confirmatório com ELISA, imunocromatografia, Western blot ou algumas técnicas de PCR para que você possa afirmar esse diagnóstico. Mas não deixe de ler o material complementar e leva para o seu laboratório. Imprime ele e vai no laboratório e vê tudo. E não deixe, que é essa norma técnica que eu estou falando. E não esqueça também que isso é muito importante, de ver a questão dos textos complementares nos seus laudos. Baixa o material dessa aula e confere se tá todos os textos lá nos seus exames. Porque se não tiver, você vai ter que inserir, tá? Não esquece de fazer isso não, tá bom? E para finalizar, não esquece de avaliar essa aula. Bota aí, tem quantas estrelinhas você acha que essa aula merece em algum canto. E aí você marca as estrelinhas e comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida ainda sobre o tema. E bora lá para a próxima aula, que ainda tem aula aqui.